Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado para vocês, bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do Equipe F, onde André Plihal faz uma análise desse próximo confronto do São Paulo contra a equipe da LDU pela Copa Libertadores. Além disso, mais algumas informações dessa preparação do time do São Paulo para o jogo contra o Atlético Mineiro neste domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Acabou cheia. É favorito. O São Paulo vai ter um osso. Sim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É complicado para o São Paulo jogar na altitude. Tem que trazer, tem que sair vivo de lá. Empatezinho. Se tomar de 2, se tomar de 3, um abraço para o gaiteiro, como diz lá no Rio Grande do Sul, porque quando acaba a festa, o cara fala abraço para o gaiteiro. Sabe quem tá vendo a gente aqui, Pascoal? Tetra. Aê, tá de folga, esse é do ligadíssimo. Poxa, você viu? Eu amo vocês, não consigo ficar longe. Ele faz uma lembrança importante ainda, que o Botafogo foi eliminado pelo time do Thiago Nunes, que foi pouco tempo atrás treinador do Botafogo. Foi treinador por pouquíssimo, por um período curtíssimo. E nos dois jogos ele mandaram embora. E nos dois jogos ele deu, foi melhor, hein? Foi melhor. Não, o São Paulo vai enfrentar um time com qualidade técnica. Física também. Com saúde. Jogadores mais fortes até que alguns jogadores do São Paulo. Mas não são mais fortes do que os do Atlético Nacional, não. Pelo amor de Deus, os caras muito fortes. Os caras do Atlético Nacional, Pô, eles entraram pro aquecimento, eu quase fui pra minha casa, papai. Não vou nem ver esse jogo. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Danielzinho, se tá pra mim, o jogo mais complicado. Não tinha vitória nos pênaltis, não. Continua sendo o do São Paulo contra a LDU. Pra mim é o jogo mais complicado para um time brasileiro. Mas o Pascoal falou que o River Plate... Não estou falando que o River Plate é mamão, é mangaba. Eu estou dizendo que jogar na altitude com o time que tem a LDU e o São Paulo Futebol Clube, não sei como vai chegar lá na segunda semana de setembro, o Plihal, ou é já na primeira semana de setembro, o jogo, segunda semana de setembro, se não me falha a memória. Não sei como é que o elenco do São Paulo vai estar, a gente nunca sabe como é que o São Paulo vai estar. Voltarão Arboleda, Wendel, e aí você ainda vai ter os jogadores que foram contratados na janela. O Tolói e o Mailton, lateral direito da Chapecoense. Quantos jogos eles já terão feitos ali para jogar esses jogos aí? Não, tem 2 semanas só, Zé. Não, mas o Tolói semana que vem. Não, eu sei, mas o que eu falo assim, quantos jogos será que eles já vão jogar? Há possibilidade de alguns deles estarem à disposição do jogo contra o Cruzeiro, que não é neste final de semana. Agora, nesse final de semana, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro no outro final de semana. Então... É bom ter um jogo. E o São Paulo tem um jogo contra o Botafogo antes do primeiro contra a LDU, isso já após data FIFA. Não, eu falo porque é bom você ter uns minutinhos de um jogo, né, nas pernas, para você não sentir tanto a falta de ritmo, porque você vai pegar um time... É o mesmo caso do Palmeiras. Até, Zé, eu entendo o que você disse, mas que esses jogadores, num primeiro momento, à exceção do Arboleda, o Arboleda é titular. Os outros vão ser boas opções e podem, durante a temporada, no restante da temporada... Senhor, hoje, o Arboleda escolhe um e tira. Sim. Não, vai sair o Sabino. Escolhe um e tira. Sai o Sabino, titular. Joga o Ferrares pela direita e o Alan Franco pela esquerda. Na lateral esquerda, para mim, o Enzo está cumprindo o papel dele. Na lateral direita, eu gosto do que eu vi ele jogar no Juventude. Na Chapecoense. Na Chapecoense, perdão. Na Chapecoense. Ele não é mau jogador, não. Ele é do Metaliste, se não me falha a memória. O Eduardo Afonso acompanhou, cobriu vários jogos dele na Chapecoense e falou muito bem. Claro que são realidades distintas. Ele é bom na descida, né? Ele é bom na descida. E lembrando que o Cedric fez um jogo muito bom contra o Atlético Nacional, participando do gol, participando da expulsão do Cardona. Você falou que o Cardona foi o melhor jogador de São Paulo. O primeiro amarelo do Cardona foi uma discussão com o Cedric. Batendo o último pênalti. Ele falou que o melhor jogador dessas 2 partidas do São Paulo foi o Cardona. Pro São Paulo. Busto pra eles. Ali em cima do portão 1 do... Jogou com a camisa de São Paulo por baixo, Em cima do portão 1 do Morumbi tem uma estátua lindíssima, muito bem feita, do Tele Santana. Espetacular. Tem colocado o Cardona ali. Minhas homenagens a Tele Santana. Se o Tetra vier, Cardona, estátua do Cardona. Além disso tudo, a gente vê essa fase de quartas de final podendo indicar... O único time que não é brasileiro e argentino é a LDU.
Porque todos os outros são brasileiros e argentinos. E se o Botafogo passa, nós teremos brasileiros e argentinos, só brasileiros e argentinos nessa fase de quartas de final. 4-4. 4-4. Passo. Falar agora também de São Paulo e LDU. Poderia ser São Paulo e Botafogo. O torcedor do Botafogo está até agora lamentando demais a eliminação, André. Mas LDU, o São Paulo que vai ter que subir também para Quito. Aí a minha preocupação é a seguinte. O São Paulo é favorito, é mais time que a LDU. Também do ponto de vista técnico, as referências, eu acho que quanto a isso não há discussão. O que vimos nas oitavas de final? O São Paulo fazendo uma partida horrenda fora de casa na abertura do confronto com o Atlético Nacional, escapou talvez da eliminação na Libertadores naquela noite. O resultado foi, não é que o resultado foi melhor que a atuação, o resultado foi uma coisa maravilhosa perto da atuação que o São Paulo fez. Quando se esperava que, com a atmosfera do Morumbi, com as tais noites de Libertadores aqui em São Paulo, nesse estádio, o time se reerguesse, mostrasse a sua personalidade, a mesma coisa que eu falei agora há pouco do River Plate, a sua tradição, o seu peso, o seu gosto, a sua aptidão por essa competição, sai um gol no início, tudo fica nas mãos do São Paulo para fazer um grande jogo e o que acontece? Acontece o contrário. O São Paulo permite que o Atlético Nacional se recupere na partida, empate e leve para os pênaltis. Sobreviveu ao confronto. Agora vai enfrentar uma equipe que é tecnicamente inferior. Só que tem um jogo na altitude. É o primeiro, né? E nós vimos o que aconteceu com o Botafogo, que se equivocou no planejamento, se equivocou talvez no tipo de sistema utilizado e pagou muito caro, sendo o atual campeão da Libertadores, eliminado pela LDU. Que ninguém imagine que a LDU também vai sentir o Morumbi, que será uma presa fácil, evidentemente não, mas os confrontos que tem altitude envolvida, e esse tem, não é uma coisa de maluco como Bolívia, por exemplo, mas interfere. E o São Paulo precisa voltar ao seu melhor. Planejamento para o primeiro jogo ser lá e a volta aqui no Morumbi, qual deve ser, André? Escolher bem e trabalhar com a equipe, com a comissão técnica e a equipe de jogadores, que tipo de jogo o São Paulo quer fazer na altitude para abrir esse confronto. O Ancelotti disse ontem, depois da eliminação, que planejava para o Botafogo um controle para que a partida tivesse um ritmo lento, porque na altitude, quando você consegue controlar a posse, você se desgasta menos. Não foi isso que aconteceu. E é óbvio, né? Não dá para combinar isso com o adversário. Normalmente, o que faz a LDU em casa? Uma pressão tremenda no início do jogo para abrir o placar e colocar o adversário numa posição difícil. Foi absolutamente o que aconteceu com o Botafogo. Gol cedo e, a partir daí, tudo ficou mais complicado. Então, o São Paulo tem que saber controlar, tem que saber o que pretende fazer e executar esse plano muito bem para evitar que seja uma partida desequilibrada na abertura. 1-0 é um bom resultado? 1-0 para a LDU lá? Para trazer para o Morumbi? Eu não gosto, Marcela. Eu não gosto de derrota fora, não. Eu acho que o empate é um bom resultado, sim. O empate, então tá. Derrota, não. Deixa o empatezinho lá. Pode ser 1-1 para cada lado, tá bom, tá certo. Eu acho que o torcedor do São Paulo também não ia assinar essa, não. O torcedor do São Paulo não gosta de assinar. A não ser que ele queira viver uma emoção, às vezes, angustiante, né? Não é também... O futebol tem essas coisas, isso faz parte. Mas se você puder escolher, é melhor não. Eu tenho uns amigos que são torcedores do São Paulo e eles me disseram o seguinte: não tenho coração para isso, não aguento mais viver isso. Então, eu também acho que eles não vão querer viver mais emoção do que eles estão vivendo, não, nessa temporada. Bom, vamos falar... Fomos no Shopping Eldorado. Má, quais as novidades do Tricolor para o jogo de domingo? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui no shopping, mas eu vou contar daqui a pouco, tá? Tem a ver com essa taça aqui atrás que o São Paulo segue disputando, tá bom? Disputando a Libertadores. Ontem aí conheceu o seu adversário das quartas de final, que vai ser a LDU, que acabou eliminando o Botafogo. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Eu vou te responder agora sim sobre Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo tem esse difícil compromisso no próximo domingo, às 20h30 contra o Atlético Mineiro, lá no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada. E aí o seguinte, a Libertadores era a prioridade do São Paulo na terça-feira. Por conta disso, Hernan Crespo havia poupado os jogadores no sábado passado contra o Sport. Agora a situação é diferente. Então a tendência é que o São Paulo vá com força máxima daqueles atletas que o Crespo tem à disposição para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o São Paulo está aí a 7 partidas sem perder na competição, né? Se a gente contar apenas o Campeonato Brasileiro, conseguiu de fato dar uma arrancada muito boa na tabela, mas
óbvio, quer seguir aí vencendo. Do outro lado, o Atlético Mineiro tem um compromisso no meio de semana contra o Cruzeiro. Então, muito provavelmente, o técnico Cuca deve, além de poupar jogadores para esse confronto, já não vai poder contar com alguns nomes importantes também. Caso do Hulk, que está suspenso, ou então o Lianco, que está machucado também. Então, esse time do Galo deve ser bastante modificado. É aí também uma chance do São Paulo conseguir esses 3 pontos, enfim, dentro de casa com a presença da sua torcida. O time hoje fez o segundo treinamento, ontem houve a reapresentação lá no CT da Barra Funda, hoje teve esse segundo treinamento, já um pouco mais específico, pensando no Atlético Mineiro, e amanhã vai haver o último treino antes do jogo e aí sim a finalização da preparação para essa partida. Uma novidade de hoje é que o Rafael Tolói apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, já está regularizado, mas a gente sabe que ele ainda não está 100% fisicamente, precisa de um tempo maior aí para se preparar fisicamente, não é? Então, ele está regularizado, mas ainda não está à disposição do Crespo. Também uma outra notícia, né, de ontem ainda, mas que vale para hoje, é que o Arboleda e o Wendel treinaram ali no gramado, deram uma corridinha sob supervisão dos médicos, né, do São Paulo, da fisioterapia, e estão dando passos aí para voltarem a ficar à disposição também. Tá certo, gente? Daqui a pouquinho eu volto, então, para mostrar para vocês uma coisa que tem ali dentro, que eu acho que os clubes brasileiros estão aí querendo bastante, tá? Já volto. Chegada do Tolói, vai encarar o Galo no domingo, Basejo? Não, importante, o São Paulo agora adotou de vez o esquema com 3 zagueiros e para um time que joga com 3 zagueiros é preciso ter mais opções no setor. Então acredito que o Tolói chegando vai dar mais tranquilidade para o Hernan Crespo escalar, porque, por exemplo, o Arboleda está lesionado, então o São Paulo tem aquelas 3 opções e quem que está como opção no banco. Então o Tolói vai ser muito importante para o Crespo ter um leque maior de alternativas. É um jogador que já mostrou nos últimos 10 anos de futebol italiano que tem classe, tem categoria, não à toa foi naturalizado e disputou a Eurocopa, se sagrando campeão da Eurocopa com a seleção italiana. Então chega teoricamente para ser titular. Quem vai sair desses 3 zagueiros eu não sei, porque todos estão muito bem, mas o Tolói, ao que leva a crer, é que a titularidade dele seja algo como só questão de tempo, né? Em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, jogo difícil, mas eu acredito que seja mais difícil pro Atlético Mineiro do que pro São Paulo, porque assim como o Botafogo, que a gente comentou um pouco antes, o Atlético Mineiro também é um time que tem oscilado demais. O São Paulo, a cada jogo que passa, vai adquirindo uma identidade mais forte, oscilando menos, mas sem dúvida nenhuma é um jogo muito difícil para as duas equipes. E aí, Alex? Bom, o Tolói foi uma bela contratação, uma oportunidade muito boa que o São Paulo aproveitou e reforça com qualidade a sua zaga, ao contrário de outros clubes por aí. Porque só paga salário, né? Paga salário, né? Quem é melhor, o Tolói ou o Micael? Bom, não precisa responder. Em relação ao Atlético Mineiro, acho que a notícia positiva para o São Paulo é que, além de o Hulk estar suspenso, o Atlético deve jogar com o time reserva, porque tem Atlético e Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil, jogo de ida. Então o Atlético não deverá ter seus principais jogadores contra o São Paulo. E isso, teoricamente, pelo menos, claro que facilita a missão do São Paulo de ganhar esse jogo. Tá certo. Bom, subindo na tabela do Brasileirão. Depois da classificação às quartas da Libertadores, o São Paulo tenta manter a invencibilidade de 7 jogos no Brasileirão. Foram 2 empates e 5 vitórias. O tricolor é o 7º colocado na tabela e agora encara o Atlético Mineiro aqui no Morumbi no domingo. A boa notícia para essa partida é que Lucas Moura, que vem entrando no segundo tempo das partidas e mostrando que está se recuperando, pode ser novidade entre os titulares. A dúvida fica por conta dos reforços. O zagueiro Rafael Tolói está regularizado na CBF, o seu nome apareceu no BID e pode ser relacionado para a partida, já que Arboleda ainda está em fase de transição. Só que mesmo assim, ele já registrado, o novo defensor do tricolor ainda não está 100% e por isso segue como dúvida. A última vez que ele entrou em campo foi em maio pela Atalanta da Itália, aí já tem mais de 3 meses. A situação de Mailton, também outro reforço tricolor, é mais improvável. Ele está apto fisicamente até, mas ainda depende da liberação de documentos do Metalist,
da Ucrânia. A gente lembra que na última partida pelo Brasileirão, Hernan Crespo poupou alguns titulares por conta do jogo da Libertadores. Agora, além dos desfalques do departamento médico, ele pode entrar em campo com o que tem de melhor disponível contra o Galo. São Paulo ainda tem mais uma atividade neste sábado, antes de encarar o Atlético Mineiro no domingo aqui no Morumbi. E no fim da noite, o São Paulo anunciou a renovação de contrato do volante Pablo Maia até dezembro de 2029. Cria de Cotia, o jogador de 23 anos sofreu uma grave lesão no tornozelo direito nessa temporada e isso deixou ele de fora por 2 meses. O Pablo já foi campeão paulista da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil pelo Tricolor. Que é a minha casa, onde desde Cotia sempre me formou como atleta e também como pessoa, então é um momento muito feliz para mim e para toda a minha família por renovar por mais tempo aqui nesse grande clube. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Atlético Mineiro, que é o próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui na imagem a tabela do campeonato, a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada, né? Como podemos ver, a equipe do São Paulo está na 7ª colocação do campeonato, 20 jogos, somou 29 pontos. A equipe do Atlético Mineiro, 18 jogos, 24 pontos, ou seja, meio que a diferença é de 5 pontos, mas é um concorrente direto a uma vaga, quem sabe, ali na Libertadores da América. E é muito importante o São Paulo vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro para ficar ali mais próximo da parte de cima. Como podemos ver, o Bahia está com 33 pontos. E outra, um detalhe desses clubes que estão ali em cima na parte do 4º até o 8º colocado, o São Paulo é o que tem mais jogos em relação aos seus adversários. O São Paulo já tem 20 jogos. Essas outras equipes que estão ali próximas somente têm 18 pontos. Ou seja, eles têm a vantagem de fazerem mais pontos, quem sabe, e se distanciar ali do São Paulo. Então esse jogo é importantíssimo para o São Paulo vencer e ficar ali sempre mais próximo ali das equipes que estão no topo da tabela. Estou trazendo um corte aqui das últimas 5 partidas entre São Paulo e Atlético Mineiro. São 3 empates e 2 vitórias do Galo. Ou seja, o São Paulo não vem tendo um bom desempenho contra a equipe do Atlético Mineiro. Desses jogos teve também a eliminação da Copa do Brasil na temporada passada, onde o São Paulo perdeu do Morumbi e acabou empatando fora de casa contra o Atlético Mineiro, que acabou culminando na sua eliminação da Copa. Enfim, jogo difícil para o São Paulo, mas que precisa vencer para almejar coisas melhores na competição, e o São Paulo vem mostrando um bom desempenho em relação à questão da mudança do treinador, né? O Crespo deu uma cara agora para o São Paulo e também já dá até para sonhar, quem sabe, numa final de Libertadores e quem sabe um tetracampeonato. Mas enfim, até lá tem que focar no Campeonato Brasileiro e somar o máximo de pontos possíveis para ficar ali sempre no topo da tabela. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!